Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Eu sou o professor Raimann. E eu sou Maria Carolina Raimann. Você está no canal do Apostolado Católico da Família Raimann. E hoje é dia de Orando com Padre Pio. Hoje é quarta-feira, é o dia que nós nos encontramos aqui para, juntamente com esse livrinho, Orando com Padre Pio, tirarmos uma frase do sapientíssimo São Pio de Pietrelcina, refletirmos sobre ela e esperar que você comente, né? Que você participe conosco, que você dê aí o seu like, né? Que você compartilhe com seus amigos essa frase de Padre Pio, né? E se não é inscrito no nosso canal, inscreva-se agora, é de graça e ajuda muito o canal a crescer. Clica também no sininho para receber todas as nossas atualizações e não nos perder de vista. Se você caiu de paraquedas aqui e nunca viu nenhum vídeo nosso, nós temos vídeo todos os dias aqui no canal, todo dia é um tema diferente. Quarta-feira é o dia de Orando com Padre Pio. Bem, vamos para a frase de hoje. Jesus nunca está sem a cruz, mas a cruz nunca está sem Jesus. Eu vou repetir. Jesus nunca está sem a cruz, mas a cruz nunca está sem Jesus. Muito bem. Nós poderíamos fazer aqui uma analogia, né? Falar um pouco dessa questão da cruz num sentido assim imanente. Né? Num sentido imanente, nós, católicos, geralmente temos um crucifixo na nossa casa. Né? Então nós temos uma cruz com uma imagem de Cristo ali na cruz. Eu podia dizer que Padre Pio está falando sobre isso. E aí falar sobre os nossos irmãos protestantes que não aceitam a imagem de Jesus crucificado, porque vocês não percebem que ele não está mais na cruz, que ele ressuscitou, e aquela conversa de sempre, que nós até já falamos em outros vídeos aqui, né? Que eles aceitam só a cruz vazada e não o crucifixo. Aliás, você sabe que a palavra crucifixo é porque Cristo está na cruz, ele está fixo na cruz, está pregado na cruz, né? Então não existe crucifixo sem Jesus, né? Ou se é sem Jesus é só uma cruz vazia, né? Mas Padre Pio diz que Jesus está sempre com a cruz, né? Mas não é isso, gente. Não é isso. Não é para a gente ficar falando desse mundo imanente. Padre Pio vai muito além. Padre Pio está falando de uma realidade transcendente. Então, se nós olharmos aqui, que ele diz assim, Jesus nunca está sem a cruz, é porque você que quer ser seguidor de nosso Senhor Jesus Cristo, você vai encontrá-lo, sim, carregando a cruz. Você não vai encontrá-lo lá na glória. Mas ele está na glória, ele ressuscitou, ele está lá, sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Tá, mas quando você for buscar por ele, quando você for se encontrar com ele, quando você sair dessas seitas, né? A seita que dói menos, né? Quando você sair do mundão, quando você sair do paganismo, quando você se encontrar com Jesus Cristo na hóstia consagrada, quando você começar a sua caminhada para ser um católico, você vai encontrar Jesus, mas você vai encontrar com ele na cruz, porque Padre Pio diz, Jesus nunca está sem a cruz. Né? E foi ele mesmo que disse, né, Carol? Se alguém quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Exatamente. Se fosse para ser diferente, Cristo não teria deixado este mandamento, né, para nós, não nos teria inspirado a isso, né, a seguir ele por meio da cruz. Então, se ele esteve aqui no mundo, ele esteve aqui na Terra, né, como nós, seres humanos, que se encarnou, ele se encarnou, o próprio Deus se encarnou, andou por esse caminho, ele já trilhou o caminho, já nos mostrou, né, qual é o caminho, então não tem muito o que inventar, não tem muito o que pensar, né? Jesus está sempre com a cruz. Por quê? Porque para chegar à glória, ele quis passar pela cruz, né? Jesus quis, a gente já falou sobre isso, né? Que
O plano de Deus, ele é perfeitíssimo. Apesar, claro, que as pessoas, né, daquela época conspiraram contra Jesus, né, mandaram matar ele. Foi injusto o que fizeram com Jesus, sim, mas nada foi por acaso. Não saiu, digamos assim, do controle, né? Porque tem gente que ainda é capaz de dizer que não, é porque deu ruim, né? E tal, Jesus estava lá pregando e tal, e deu ruim, mataram ele. Não, esse era o plano de salvação. O plano de Cristo sempre foi esse. Jesus quis nos deixar este legado, assim como ele nasceu dentro de uma família, assim como ele viveu a pobreza, né? Sempre, em todos os anos da sua vida, principalmente no início da sua vida, até ali os 4, 5 anos em que eles viveram no Egito, né? Reclusos, exilados, lá no exílio, né? Exatamente. Podia ter nascido num berço de ouro, num grande palácio cheio de joias, porque afinal de contas ele é o rei dos reis, o rei do universo, né? E aí a gente tem que pensar que, historicamente, a cruz, né, a crucificação, era uma forma de pena de morte aplicada pelos romanos. Mas não era simplesmente uma forma de pena de morte. A gente não pode comparar a crucificação com a cadeira elétrica, né, com a forca, com a guilhotina, que são formas rápidas, né? Então, na época da Revolução Francesa, colocava a cabeça ali na guilhotina, passava aquela lâmina, pronto, morreu. A pessoa era enforcada, né? Ela se debatia um pouquinho ali e morria, era rápido, né? Cadeira elétrica também toma aquele choque de não sei quantos volts lá e morre rapidamente. A pessoa era crucificada e ela ficava ali, às vezes até dias, até morrer. Então, além de ser uma forma de pena de morte, era uma humilhação muito grande, tanto para o criminoso, que estava ali pagando aquela pena, como para os seus familiares que o viam ali crucificado. E, geralmente eles crucificavam as pessoas em altos montes, em lugares que de qualquer canto da cidade você pudesse enxergar que aquela pessoa está lá crucificada. E era uma forma tão humilhante que os romanos não aplicavam para eles mesmos. Se um cidadão ele fosse romano, né, eu tenho cidadania romana e eu cometi um crime bárbaro, ele ia sofrer outro tipo de morte, provavelmente seria decapitado, tá? Mas não crucificado, certo? E Jesus, inocentíssimo, puríssimo, né? Cordeiro sem manchas, foi por nós imolado na cruz. E ele quis a cruz, ele abraçou a cruz, ele amou a cruz. Tem uma música da Toca de Assis que diz: não quero outra coisa a não ser tua cruz, que já é uma linda coisa. Né? Então você tem que querer a cruz de Cristo. Mas a cruz não é dor, a cruz não é sofrimento, mas se ele disse: quer ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, a sua vaidade, ao seu ego, né? ao seu querer, à sua vontade. Tome a sua cruz e siga-me. Então nós temos que tomar essa cruz com grande alegria. Né? Na cruz, a vida. Porque Jesus, ele venceu a morte quando passou pela cruz. E na paróquia em que eu fui batizado, lá na cidade de São José dos Pinhais, no Paraná, havia uma igreja dedicada a São Cristóvão. Ela foi demolida. Eu não sei agora se eles já construíram outra no lugar, se já deu tempo, mas a última vez que eu estive lá, há uns 3 anos mais ou menos, né, só tinha as ruínas. Eles demoliram, tinha um problema lá e ela ia cair mesmo, né? E essa igreja, antes da demolição, então na frente dela tinha uma cruz bem grande e estava escrito: na cruz há vida. Né? E eu me lembro muito bem disso, apesar de eu ser muito jovem, porque a minha bisavó, que era protestante, um dia passou ali na frente e leu: na cruz há vida. Eu disse: como é que na cruz há vida, se foi a cruz que matou Jesus? Gente, não foi a cruz que matou Jesus. Quem matou Jesus fui eu, foi você. Nós, com os nossos pecados, nós matamos Jesus. Nós o colocamos naquela cruz. E a cruz é sinal de vida, porque ele passou
pela cruz, ele não ficou na cruz. Né? Ele venceu a cruz, ele venceu a morte, ele passou pelo madeiro. E nesse madeiro há vida, e se nós queremos ter vida e vida em abundância, como ele nos prometeu, nós teremos que passar pela cruz também. Né? Teremos que passar. Ninguém vai direto para a glória, para o céu, sem passar pela cruz. Agora, a consolação que Padre Pio nos dá é a continuação da frase. Porque ele diz assim, mas a cruz nunca está sem Jesus. E eu fico até emocionado, tá? Porque todo o sofrimento que a gente passa, toda a dor que a gente passa aqui nesse mundo, toda a dificuldade, né? Toda a miséria, toda a pobreza, tudo que a gente passa aqui nesse mundo de provações, né? De cruzes, mas nós temos a certeza de que Jesus está junto à cruz. Jesus está junto a nós. Jesus está carregando a cruz junto conosco. Porque ele disse, tome a sua cruz e siga, mas ele não disse assim, tome a sua cruz sozinho. E te vira, né? E te vira nos 30. Por isso, né? que é importante nós católicos não negligenciarmos isto. Né? No casamento, o casamento, aliás, o rito, né, do matrimônio, celebrado na forma original do rito romano, existe um momento em que eu não sei se o noivo entra com o crucifixo, né? Ou o crucifixo entra depois e é entregue aos noivos, porque é assim, o casal, né, enquanto vivendo aqui nessa terra, precisa estar sempre olhando para a cruz. Todos nós católicos, nós não podemos esquecer da cruz, ou achar que a cruz é simplesmente um acessório qualquer, né? Ah, isso é coisa de beato, é coisa de carola, andar com uma cruz ali no peito. Enfim, o crucifixo ele serve para nos lembrar o preço da nossa vida, o preço da nossa felicidade. Então saiba que, por mais que você passe por dificuldades nessa vida, por mais que você passe por tribulações nessa vida, Jesus nosso Senhor está ali, carregando a cruz junto com você. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. E eu quero te lembrar que amanhã é quinta-feira, tem um vídeo novo aqui no canal ao meio-dia do quadro Fontes Franciscanas. Não perca!